Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 29 de agosto, fechando mais uma semana, mais uma sexta-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, fechando a semana, tá? O Ibovespa aí fecha com uma alta de 0,26. Esse fechamento do diário aqui eu não gostei, tá? Mas o que é interessante é que a gente vê, pelo menos agora no fechamento da semana, nos 2 últimos dias, um aumento de fluxo comprador nesse rompimento, tá? Mas ainda assim, como é um rompimento que ele sai meio esticado daqui de baixo, olha, eu não acharia nada estranho uma correção semana que vem. Mas aí, amanhã no vídeo do nosso panorama ali de swing trade, eu detalho mais, tá? Mas fechamento aí bem bonito da nossa bolsa. Quem acompanhou o vídeo de sábado passado, viu que eu comentei, né, que eu estava mais comprador essa semana. E, bom, espero que tenham pegado aí boas oportunidades, porque essa semana aqui acabou tendo bastante, beleza? Então, Ibovespa sobe forte, né? Análise semanal e setorial eu faço no vídeo de amanhã. Vou passar rápido aqui pelo dólar. Sobe aí 0,19, só que o dólar, cara, ontem e hoje, bastante volume comprador, né? Ele pode fazer um repique aqui para cima, o que encaixaria com a possibilidade de uma correção ali do Ibovespa curta, né? E aí levaria o dólar um pouco mais para cima, até porque ele trabalha aqui dentro de uma lateralidade em região de suporte, mas vale lembrar que é uma zona aqui de bastante pressão compradora de médio prazo pro dólar, tá? Então semana que vem aí é uma semana bem importante de movimentação, com dados econômicos também importante para sair. Vai ser uma semana ali que vai dar um bom norte para a confirmação daquele rompimento e renovação de máxima histórica, inclusive, ou Ibovespa voltando ali para o meio daquela consolidação em topo. Tá? E aí o dólar, caso de fato ele acione o pivô de baixa, a próxima região de suporte é os 5.350, 380, tá? Partindo lá fora, tá pessoal, eu não gostei do fechamento do S&P, do Nasdaq, tá? O S&P fecha aí com 0,66, depois de acionar um pivô de alta, hoje ele fecha com engolfo de baixa, tá? Então já demonstrando a fraqueza nesse rompimento, demonstrando a possibilidade de voltar a corrigir mais para baixo. O que podemos imaginar, desenhar um cenário aqui um pouco mais lateral em topo, tá? O Zatec, mesma coisa, né? Um fechamento bem feio aí no dia de hoje, 1,30 de queda. Deixa eu ver se passa daqui de baixo ou nesse aqui. Acho que assim fica melhor, né? Um padrão meio de alargamento, né? Não dá nenhum canal nem nada, olha. Com um megafone ao contrário. Que doideira. Mas um movimento aí mais complexo de correção pro Nasdaq. Tudo bem? Olha, até travando já, né? Final de semana. Motor de carro antigo. O Dow Jones 0,17 de queda apenas. Segue aqui uma lateralização em topo. Para acionar um novo pivô precisa romper 45.800, né? Foi o índice lá fora que segurou mais entre os três. DXY segue aqui ainda lateral, minério de ferro também ainda segue aqui mais enroscado, petróleo Brent segue lateral. Temos o ouro com muito fluxo comprador, então de novo, volta a relembrar. Ouro, né? Com esse fluxo comprador querendo retomar a tendência de alta, né, sair dessa reacumulação em topo, já demonstrando que a demanda ela está mais forte, dado que mesmo dentro desse cenário lateral, nós temos a formação aqui de fundos mais alto, né? Olha, então o preço briga muito mais próximo da região de resistência do que da região de suporte. Logo, eu entendo que a força compradora ela está mais forte, tá? Querendo acionar um novo pivô de alta, o ouro. E assim, né, olhando o Zatec, que é o índice da Nasdaq, e o S&P 500, com esse fechamento feio, principalmente o S&P 500, depois de renovar a máxima, acionar um pivô de alta, fechar com engolfo de baixa hoje, e olhar o fluxo comprador do ouro voltando, é sempre um sinal de alerta, já falei isso para vocês, tá? Então, sim,
Já começa a dar até aquele meio, né, de não ter realizado uma parte de cripto lá no topo, mas enfim, são escolhas, tem que assumir responsabilidade, né? Mas olhando o fechamento de hoje, não gostei muito não, tá? Principalmente agora vendo o gráfico do ouro aí, com esse fluxo comprador. Então é um ponto aí de atenção para acompanhar na semana que vem, tá? Deixa eu ajustar aqui a prata também, olha, volume comprador, renovando máxima, né? O alvo de prata é lá na casa dos 44. Deixa eu projetar aqui. Ô, pessoal, eu não sei se tem alguém aí que manja de computador, de placa de vídeo, essas coisas, cara. Eu sou meio cabeçudo para essas coisas, mas putz, eu tô com um notebook novinho aqui, um notebook top gamer que eu estou utilizando aqui. Mas, cara, eu abro esse aplicativo para gravar aqui, que é o OBS. Cara, meu notebook não tem nada, é um notebook forte, com placa de vídeo da Nvidia. Até esqueci as outras. Tem acho que 16 GB de RAM. Enfim, outras coisas bem boas, mas eu não manjo muito dessas coisas, né? Eu só sei que é bom. Mas se tem como eu colocar tipo a plataforma do Profit e outras coisas para rodar dentro da placa de vídeo integrada do meu notebook, porque eu sei que só o aplicativo aqui do OBS, que é o de gravação, mas é um aplicativo bem pesado, cara. Só ele eu vejo que está dentro do aplicativo da NVIDIA. Eu queria saber se eu consigo colocar outras coisas para rodar dentro da placa de vídeo em específico ou se ele já vem de fábrica. Porque mesmo com um notebook bom, cara... Ixi, não está atualizado. Eu ia mostrar para vocês aqui. Que eu só sei que está o OBS dentro da placa de vídeo porque ele me aparece o OBS. Mas, cara, eu abro esse aplicativo, o computador fica meio esquisito, sabe? A leitura do mouse aqui eu percebo que ela tem algum leve delay. Enfim, se alguém souber entender dessas coisas aí, puder me dar uma força... então, olha lá, o prata próximo alvo. Ué. Deixa eu só ajustar aqui. Ela cravou 100%, 168, é lá no 41 e depois 44 dólares, tá? Então, ouro e prata aí, voltando a movimentação para cima. E aí nós temos cripto corrigindo, né? Bem mais forte, olha. Então, Bitcoin cai 4,40. Temos Ethereum também corrigindo um pouco mais contido, né? 3,90. Caso venha perder os 4 mil dólares, abre espaço para voltar a corrigir lá nos 3.400, perdão, e depois 2.900, sendo como a principal zona de suporte de toda essa movimentação de alta. Porque nós podemos considerar, ó, esse último impulso, olha lá, ó. Ai, cara, isso me... Não deveria, mas me tira do sério isso. Olha lá, então toda essa última impulsão, mesmo que ele volte aqui para 3.200, esses 3.400, ainda assim é 50% só de correção de toda essa impulsão, tá? Aí tem que ter estômago para segurar a correção, né? Que é o meu caso, porque eu falei para vocês que eu não corrigi, que eu não fiz uma saída parcial ainda, né? O que eu queria mostrar para vocês? Ah, tá. E aí se a gente pegar aqui para ver onde está o maior fluxo de negociação de toda essa última impulsão aí de Ethereum, deixa eu só dar uma escurecida nessa FIBO para não ficar muita coisa, nós percebemos que o maior pico de negociação está lá embaixo, em 2.400, o que seria uma queda aí de quase 50%, né? Bem forte. E o outro pico de suporte aqui toda nessa região, olha, entre os 3.300 aos 3.800, de 3.000 a 3.800, toda essa região aqui, olha, maior fluxo de negociação, ou seja, esse aqui é o ponto aí de decisão para o Ethereum, tá? É interessante que ele chegue nessa região aqui, faça uma reacumulação, volte a aparecer fluxo comprador, para quem sabe a partir daqui tentar lançar mais uma impulsão para cima, tá? Onde o SDT também é uma correção aqui, né? 0,89 no dia de hoje. Caso venha fazer uma correção mais para baixo,
vamos olhar dentro dessa última impulsão. Maior zona de suporte com novas oportunidades para Ondo, 0,75, 0,79 aí centavos de dólares, tá? Link, Bybit, uma correção. Cara, Link eu confesso que eu deveria ter feito uma saída parcial nessa região aqui, tá? Nessa zona aqui, olha, 27 dólares era uma boa região para fazer saída parcial, tá? Acabei comendo bola, não fiz saída parcial, faz tanto tempo que eu não olho minha carteira, eu tinha mais link do que eu imaginei que eu tinha, dava para ter feito uma saída parcial. Que dor de corno. Mas tudo bem, né? A zona aqui de pullback de maior interesse aqui para Link, olha, é exatamente essa região aqui dos 18 dólares, tá? Essa zona aqui pode ser uma boa oportunidade aí de reentrada, tá? Mas vejo como uma correção normal, tá, pessoal? Impulsão, chega próximo de uma região de resistência, o mercado de cripto um pouco esgotado, né? No sentido de que entregou uma movimentação ali muito forte num período curto de tempo, enfim, e agora abrindo correção, tá? Então, próximo ponto aí que eu fico de olho para Link nos 18. Por que eu digo que nesse caso dava para ter feito saída parcial aqui em Link? Porque, cara, Bitcoin e Ethereum corrigindo um pouco mais forte, as altcoins sempre derretem, né? Isso é meio que um, entre aspas, fato. Entre aspas, fato, acho que não existe, mas é sempre muito provável que as altcoins corrijam mais forte, né? Então, se a gente pega aqui a região dos 27, olha, até a região dos 18, onde ela pode corrigir, é um drawdown de 18%, né? Então, aqui seria uma boa região para ter feito sim uma saída parcial. Acabei comendo bola nessa zona aqui, não foi nem por erro. Eu vi a 27 e decidi não fazer a saída parcial, né? Agora, olhando a correção um pouco mais forte de Bitcoin e de Ethereum, mesmo sabendo, né, que poderia haver a correção e que era a maior probabilidade, dado o movimento esticado, enfim, que eu não vou entrar tudo aqui nesse contexto novamente, mas que eu já expliquei para vocês que o que eu utilizo de base nas análises de cripto é sempre gráfico semanal e principalmente gráfico mensal, com as médias ali de 20 períodos sendo a minha referência. Então, quando o preço estica muito dela, sempre é mais provável que ele ande lateral ou então faça uma correção ampla para baixo. Tudo bem? Então, acabei comendo bola, cara, aqui em Link, olha, porque de 27 a 18 dava uma boa, né, 30%, então fazer uma saída parcial aqui dava até para tentar remontar uma posição mais para baixo, por exemplo, se fosse o caso, ou recomprar mais Bitcoin, enfim, né, mas fazer o que? Acontece, né, para vocês verem que, assim como vocês, eu sou uma pessoa normal, que também opera e que também erra fazendo operações, beleza? Dito isso, pessoal, voltando para nossa bolsa, análise das duas melhores ações do dia de hoje, em sequência das duas piores ações, né, das duas a pior performance. Depois a análise é pedido de vocês. E lembrando que caso queiram ver análise aí de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise para o dia seguinte. Beleza? Raiza 4 sobe aí 7% no dia de hoje, né? Quem optou pela compra de região de suporte, trabalhando com a possibilidade dessa lateralidade, acabou pegando aí bem um movimento no início da semana. Não foi um ativo que eu comentei com vocês no sábado, mas eu falei de Raiza 4 na nossa live, junto com o Sérgio, tá? Então, eu não comentei no vídeo do Panorama esse ativo, mas eu comentei sobre ela na live, tá? Que seria uma boa aqui comprar, porque, né, a maioria das pessoas me perguntando sobre o ativo, por conta dessa queda mínima histórica, enfim, perguntando de venda, né? E aí eu expliquei que aqui não tinha venda, porque o movimento é muito esticado, mas enfim, quem pegou aí, meus parabéns, deu um bom trade, tá? Mas agora não tem nada para fazer. Mafrig sobe 5,37. Acho que eu não comentei com vocês também essa daqui no final de semana, mas aconteceu o contexto que eu sempre trago para vocês, que é a correção em 50% do movimento, com stop abaixo. Assim como eu comentei sobre Banco Mercantil, que deu uma excelente operação, tá? Inclusive, eu espero que alguém aí tenha conseguido pegar. Olha, então, usando essa referência aqui,
o ativo corrige os 50%, né? Ó, esse movimento, essa impulsão que quebra esse topinho, faz a correção em 50% e renova o pivô micro aqui, olha, né? Voltando para o fluxo aqui, ou seja, realinhando o fluxo aqui maior de compra, expectativa que venha testar essa região de topo aqui dos 26. E para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui no sistema nosso da Capitalismo, foi um ativo que eu tinha mandado recomendação na semana passada, cara, e não pegou nosso gatilho, aí veio acionar essa semana. Vou até mostrar para vocês aqui, olha. Deixa eu abrir um pouco aqui para vocês. Oh, meu Deus, será que sai isso hoje? Deixa eu pegar aqui o relatório. Aqui a Mundícia. Ó. E acabou não pegando, cara, o nosso gatilho na semana passada. Essa semana acabei colocando, né, dando opção ali em outras ações, mas olha lá, esse aqui era o contexto. Oh, não dá dando para enxergar aí, cara. Então esse aqui era o estudo, olha, de Mafrig, até para mostrando um pouco para vocês do relatório da nossa carteira recomendada aqui de swing trade e tal. Então tinha mandado na semana passada, olha, acabou não pegando, ó. 22,12, vamos ver como é que ela fez, ó. Vamos ver a mínima aqui. Nossa, não teria pegado 22,15. Nossa, sacanagem, né? Putz. Mas, caso alguém tenha pego, bem bonito a movimentação, tá? Pois ela deu entrada aqui, né? Olha. Deixou ordem na pedra, não pegou, dava para ter entrada a mercado aqui no dia seguinte, ó. Enfim. O RADL3, tinha comentado com vocês do gap aqui, né? Que não tinha compra. O papel fecha gap e derrete no dia de hoje. PSSA3. Cara, lembra que eu tinha comentado da venda, né? Que é bem interessante, tá? Só não dá pra vender aqui porque tá no meio do caminho já, olha. Opa. Agora tem que dar uma guardada, né? Deixar ele já romper essa região aqui. Voltar a fazer a mitigação para procurar por uma venda nessa região aqui, olha, mas só depois que o papel, né, esse estudo que eu estou comentando só é válido após o fechamento do ativo, do preço do ativo, abaixo desse fundo dos R$ 50,65, confirmando um pivô de baixa, tá? Aí ele voltando para essa região aqui, eu vejo uma possibilidade de venda. Gual 4, tá? Fernando, assim, o papel tá bem fraco, tá? 9,31 a compra, 9,70 a parcial, cara, um stopzinho, o lugar, cara, é aqui, ó, 8,80, tá? O papel tá bem fraco, né? O fundo é aqui, olha, o fundo interno aqui, ó, 8,60, não vai fazer tanta diferença aqui. Cara, é 8,70, eu, pra ser bem sincero, talvez encerraria até na mão semana que vem, tá? Porque é um papel fraco, ó, ele faz esse movimento de alta, com o volume caindo, então isso aqui tem uma característica de correção, ok? Poderia até ser aqui, olha, uma bandeira, para quem sabe lançar mais uma perna de baixa dessa última impulsão aqui, olha. Mas não, eu não vejo compra aqui não, tá? JSLG. Eu tinha comentado com vocês de compra do papel, né? Chama bastante atenção esse volume, eu tinha até desenhado aqui, mas já tinha comentado aqui embaixo também. De toda essa estrutura lateral, usando essa aqui referência, que foi o movimento que rompe a máxima lá em cima, volta a fazer a mitigação nessa região de defesa aqui, olha. Então quem estava atento já conseguiu pegar e ficar bem melhor posicionado aqui embaixo. Agora compras aqui, cara, é reteste aqui embaixo, olha. 5,35 dá para deixar uma ordem nessa região, stop lá embaixo dos 4,98, tentando pegar o repique, né, o reteste dessa região aqui embaixo, para quem sabe mais um movimento de impulsão para voltar a testar ponto de resistência lá em cima na região dos 6,80. Mas é um papel que chama bastante atenção, principalmente para o médio prazo, tá? Trabalhando com essa última referência de alta, tudo isso aqui como correção, tá numa possível região de reacumulação, olha, o papel acima de 6,95 mira a região de 8,20.
Tá? Então, assim, é um papel aí interessante para o médio prazo, tá? Para montar uma posição. Já tinha falado isso há um bom tempo atrás, né? Tinha falado aqui em cima ainda, para ficar atento que ele poderia corrigir, já fazer uma impulsão. Corrigiu até mais amplo lá embaixo, né? BBDC3, parabéns pelo trade, tá, Fernanda? PM em 12,18 com RP em 14,50. Fernanda sagaz, né, cara? Fez RP lá no topo no acionamento do pivô, ó. Genial. 18% no bolso, excelente, tá? Stop técnico nesse caso, a gente já pode considerar esse fundo aqui, olha. Dado que agora validou esse fundo, porque houve renovação de máxima, né? Então houve essa renovação de máxima no dia de hoje, olha. Você já pode fazer o stop aqui nos 13,13 ou 13,10 para dar um pouquinho mais de espaço. Vai ser um stop gain. Já fez uma parcial de 18%, né? Trava o stop gain aqui nos 13,10, porque ele validou esse fundo com o fechamento semanal hoje acima desse topo. E perdão pela marca d'água, tá, pessoal? Agora que eu tô vendo aí que acho que tá ruim para vocês, né? É que eu não gosto de usar durante o dia, então eu acabo tirando e depois esqueço de colocar, perdão. Mas BBDC3 abre espaço para buscar 16,50, tá? Então rompe essa congestão ampla de médio prazo, próximo alvo 16,50, e o Serjão comentou que Bradesco aí chamou bastante atenção nesses últimos resultados se comparado aos outros bancos ali, tá bom? Então vale a pena dar uma olhada no que o Sérgio comentou na nossa live dessa semana que aconteceu, beleza? Bem bonito o papel por enquanto, tá? Só não vejo compra aí. Igual já comentei, HP Vida PM 53,34, cara, aqui ficou uma situação complicada, tá? Ele está no meio desse movimento, próximo dessa região de resistência, o fundo mesmo é só lá embaixo nos 29,50, o que é bem distante desse preço atual. O seu PM está lá em 53,34, dentro de um ativo que mesmo que ele consiga subir, ele tem a possibilidade de fazer a correção mais para baixo aqui, olha, seria só ele fazer uma mitigação de toda essa outra impulsão, para aí sim ganhar força e ver se consegue romper esse topo principal dos 44,90. Então fica complicadíssimo arrumar uma região de stop aqui, tá? Que só tá lá no fundo nos 29, mas é um stop muito longe do seu PM, né? Então assim, fica uma situação bem difícil, tá, Fernanda? Bem difícil mesmo, cara. Deixa um stop de segurança na região dos 34,35. E se o papel continuar subindo, você vai carregando, porque aqui de fato fica uma situação bem complicada para fazer o manejo da posição, tá? Porque um preço de 53, ele já deveria ter sido encerrado aqui, olha, que foi o mesmo caso de Sebave. Ó, o stop aqui, ó, 49, ó, perdeu esse fundo aqui, era um stop. Aí ele voltou para essa região. Se a gente olha pelo gráfico mensal, o seu stop deveria ser 29,13. Esse é o melhor ponto de stop, que é abaixo de toda essa região aqui de suporte, olhando mais pelo gráfico mensal, tá? Porque, né, a gente olhando aqui o gráfico mensal, olha, reacumulação, mudança de característica, correção, reteste de zona de suporte. Se no gráfico mensal ele fecha acima dos 50, né, 49, esse topo aqui, olha, a gente pode estar vendo um micro pivô aqui, né, ó. Voltar a retestar essas regiões que é mais próximo ali do seu preço médio, tá? Mas aí a gente está falando de um stop lá embaixo no fundo, que seria um stop técnico, porque não tem muito o que fazer, tá? Situação complicada quando isso acontece. Por isso que eu não gosto de ficar contando com a sorte, tá? Colocou o stop, eu sempre zero, né? Seguindo sua estratégia, se é financeira, se é um stop técnico, mas deveria ser estopado aqui, ó, quando eu perder os 49, eu teria saído com um stop bem curto, né? Hype 3, PM 23... RP 28. Então vamos lá, 23. Inclusive parabéns pelo trade também, tá? Operação bem boa, 23 e 23. 28, ó, parcial no topo também bem top, tá? Resultado bem bom, inclusive 21%. E aí aquela, né? Aqui não tem muito o que fazer. O stop da operação, cara, é um stop aqui embaixo, ó. Só que ainda assim é um stop que bem fácil de ser pegado, né? Exatamente porque ele tem dois fundos nivelados. Olha, esse fundo
e esse outro fundo que ele deixou aqui. Então seria até uma possibilidade de compra caso ele voltasse para cá, olha, e realinhasse o fluxo lá no gráfico diário, ó, buscando toda essa liquidez que tem aqui embaixo desses fundos que são nivelados e abaixo de 50% de toda essa impulsão. Também já fez saída parcial, você tem a opção de colocar o stop um pouco mais aqui embaixo, né, o stop gain, ou o stop um pouco mais aqui embaixo, olha, 21 e 25, para dar um pouco mais de espaço para o papel. Só que como o seu PM ficou em 23, cara, assim, para ser bem sincero, o papel não está naquela tendência de alta, né? Então, assim, eu colocaria embaixo já do fundo aqui, tá? Na região aqui dos 22,30. Ok? Já conseguiu fazer uma boa saída parcial, coloca um stop gain aqui para proteger. Se por uma acaso ele realinha o fluxo aqui no gráfico diário, você entra novamente, tá? E se por uma acaso ele não volte a retestar esses fundos aqui, olha, e volta a subir, show de bola. Rompendo 28,70, eu não considero pivô ainda, porque apesar dele romper esse topo, já tem ponto de resistência aqui na cara, tá? Então, assim, só considera acima dos 31, que abre espaço para ele testar os 34, que também é uma região de linha de tendência de baixa, olha, tá? IGTI 3, bem bom, tá? Eu só esqueci aqui qual foi o seu preço, deixa eu olhar aqui, 233, 20. Cara, pode colocar uma parcial aqui, ó, 2,90, tá? Uma parcial já aqui, não vai fazer muita diferença. O stop aqui já fica melhor, ó, 2,34, vai acabar sendo o seu stop ali de preço de entrada, então um stop gain, faz uma saída parcial com 21%, tira o risco da operação, até porque o papel, apesar dessa forte impulsão de alta, não trabalha em uma tendência, né? Ele trabalha dentro de uma lateralidade, ou seja, uma congestão ampla. Então, essa região dos 3,5 aqui, 3,10 é uma muralha de resistência e é um bom ponto para fazer uma parcial aqui ou então antes. Como já está bem contextualizado o movimento aqui, olha, região de 2,90, né? Só que como está em 2,80 o fechamento, por exemplo, conta de 10 centavos, eu faria uma saída parcial aí, colocaria o stop no seu preço de entrada e seguraria para ver se de fato ele rompe aqui os 3,20, aí você consegue conduzir a operação com os outros 50% já sem risco e mais tranquila. Tá? Se a gente olha pelo gráfico diário, foi um bonito movimento, né? Olha, o que ele faz? Impulsão de alta, rompe essa reacumulação em região de suporte, olha. Faz o movimento de alta, corrige, rompe falso topo, chama comprador, volta, perde fundo, estopa todo mundo, né? Porque isso aqui é o fundo interno, olha. Isso aqui não é uma quebra de tendência. O que ele faz? Ele perde esse fundo interno, testando logo abaixo uma região de defesa, olha. Porque é uma zona em 50%, né, dessa última impulsão. Uma região de troca de polaridade, que foi essa região de resistência dessa congestão aqui anterior, sendo testada também como uma zona de suporte, olha. Então, troca de polaridade, região de 50% dessa última impulsão, rompimento falso desse fundo, excelente oportunidade aqui também de compra, tá? Então, bem bonito o contexto e o que tudo indica, ele está desenhando isso, né? Movimento de alta, sem ruído, perna 2 de correção, para quem sabe lançar uma perna 3 de impulsão para cima, quebrando os 2,90, mas tem que romper os 3,15 também, tá? Então, faz uma saída parcial nessa região, um stopzinho muito bem colocado, 2,34. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Desculpa o vídeo demorado, tá, pessoal? Acabou ficando 28 minutos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Volto amanhã, sábado, dia 30, com o nosso radar de swing trade. E fiquem com Deus, pessoal.